Jacó já não era mais prioridade. Porque a gente tem grandes visões, grandes projetos, mas quando o caminho fica muito estreito, a gente só quer assim um cobertorzinho para se aquecer de noite, um arrozinho com feijão para comer na hora do almoço, um pãozinho no café. O homem é assim. Quando a coisa estreita, quando fica difícil, a gente baixa a bolinha e fala: Senhor, me dá saúde, tá bom, para eu trabalhar. Quem já pediu isso? Mas a coisa começa a melhorar, gente. Nossas pupilas se dilatam, hein? Os nossos olhos crescem. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, pá. Isso é natural, Deus deixa. Mas o Jacó, ele estava lá no deserto. O papai já não estava do lado dele, nem a mamãe, nem irmãos. Pelo contrário, estava sozinho. O Jacó estava sozinho, no deserto, sozinho no deserto. Acho que todos nós já passamos por isso, sozinho no deserto. Esse sozinho no deserto significa sem um padrinho, hein? Sem um amigo para dar um empurrãozinho, para botar uma verbazinha, hein? Para te convidar para ir, pelo menos no aniversário na casa dele, comer uma carninha. Tem momento que fica difícil, né? O Jacó estava lá. E o que ele queria? Ele falou, na verdade ele queria roupa só. O pensamento dele no deserto era roupa para vestir e comida. E paz, né? Olha, ele falou assim, ó, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada, guardar, ó, que empreendo, e me der pão para comer e roupa que eu me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que ele erigia por coluna será a casa de meu Deus. E de tudo quanto o Senhor me concederes, eu certamente te darei o dízimo. Mas esse tudo aí que Jacó queria, é porque o nosso tudo muda muito, né? O meu tudo já foi assim, um grande templo, uma emissora grande de televisão para eu pregar, enfim, muitas coisas. Aí eu teve um dia com o meu tudo, eu falei para Deus, Senhor, tudo que eu quero é sair daqui deste mar e ver a minha família e ver o meu povo. Olha como é que o meu tudo deu uma... O meu tudo era praticamente o mundo inteiro. Mas eu me vi numa situação, igreja. Tudo que eu queria era sair dali. Eu até lembrei da música do Marco Antônio. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim. Você esqueceu, meu filho? A vontade era sair. Filho do rei sabe. Por que ele não canta? Ele sabe, ele é irmão dele lá. O tom tá baixo, apóstolo. A nota tá baixa. Ué, a nota não pode aumentar, não? Pegou a nota de 100, sei lá. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado, sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um anjo que estendeu a mão e disse: sai do mar. Não.
Peraí. Mas apareceu um anjo e estendeu a mão e disse, sai do mar. Disse, sai do mar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro. Amém. Eu tenho certeza que o seu tudo já mudou muito. Você concorda? Quem concorda? Aí você vê o quanto o coração do homem é enganoso. Onde eu expliquei, né, a diferença entre ser enganoso e enganador. O enganador engana os outros. O enganoso engana a si próprio. E o coração do homem é enganoso. Quer dizer, a gente se engana. Meu tudo já mudou muitas vezes. Assim como o seu tudo. Tudo que eu queria era sair do mar. Se chegasse alguém ali e falasse, Valdemiro, primeiro que essa pessoa chegasse ali no meio do mar, Valdemiro, eu já ia grudar nela. Fica perto de quem está morrendo afogado para você ver. Você está doido. Eu queria uma tábua, um negócio qualquer, chama de atrator lá no mar, aparecesse assim para eu agarrar. Tudo que eu queria era sair de lá. Tudo. Semana nós vimos aí uma tragédia que aconteceu com um ator da Globo. E na Água Doce, né, no rio de Água Doce. Quando me falaram, eu lembrei do meu episódio. Eu estava no Oceano Índico. Concentração salina muito maior do que a do nosso oceano aqui, do Atlântico. A temperatura da água muito mais baixa, que provoca hipotermia. E é o ninho dos tubarões brancos e tigres. Ou seja, quais as chances de alguém sair de lá? Zero. Morre de hipotermia ou comido por um tubarão branco, ou arremessado nas pedras pela arrebentação, o mar é furioso lá. O dia que nós fomos lá estava calmo e quase que a gente não consegue descer do barco para filmar. Tempo atrás aí. Então o seu tudo já mudou muito. É claro que você tem o direito de sonhar. Mas o Jacó estava lá no deserto. E olha o que ele pediu. Eu já ouvi pregador falando, mas Jacó não tinha visão. Como não tinha visão? Como não tinha visão? Eu já ouvi pregador falar, mas não, Jacó não tinha visão. Pediu roupa e comida só, e paz. Como não tinha visão? Eu duvido que haja alguém no mundo hoje com a visão do Jacó. Duvido, quisera eu. É que o momento dele, ele era um ser humano também. O momento dele era tão difícil. Aí é que entra o insondável, o inescrutável. Ou seja, ninguém consegue entender como pessoas que chegam numa situação tão difícil conseguem sair, conseguem escapar. E glória a Deus, eu tenho história para contar. Porque Deus me tirou de um lugar improvável. Era improvável. Tanto é que a agência de notícias já me dava como morto. Um irmão meu ouviu aqui no Brasil, na CBN. Acho que a Bispo já tinha ouvido lá também, em Moçambique. Antes de eu sair, televisão, rádio, já dava notícia assim. Aliás,
Uma das maiores televisões do mundo, que é a maior que do Brasil, já tinha noticiado a minha morte. Em Portugal, na Suíça. Eu e a Bispo encontramos uma revista lá na Suíça. Eu falei, tu sou capa de revista aqui na Suíça também, só na tragédia, né? Mas para a glória de Deus, o improvável aconteceu. Por isso que é inescrutável, é insondável a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus. Igreja, não questione nada, não quer entender, só quer viver pela fé. Pela fé. Viva pela fé. Só isso. Não queira entender. Mas por que isso? Por que aquilo? Não interessa. O que interessa é que pela fé Deus vai revelar para você o inescrutável, o inexplicável, para você entender melhor. Ou seja, os caminhos dele. Os caminhos dele. Isso aí não tem mérito não, tá? Não deixa o diabo botar na sua cabeça. Mas para mim não, eu sou pequenininho. Por que? Você conhece algum grande? Eu não conheço ninguém grande não. Eu não conheço ninguém grande. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso. Gente que Deus colocou no poder político, no judiciário, e em outros poderes aí, tá? E que se acham deuses e só caem em si quando descobrem que estão com câncer no estado avançado. Quando a coisa pega mesmo, o sujeito começa a ver que não adianta dar carteirada para o câncer, para a AIDS, para o diabo que o carregue, que tem que se humilhar. Tem que se humilhar diante do Todo-Poderoso. Aí sim. Pouco tempo atrás, alguns se achavam intocáveis. Não tem ninguém grande, só um. E os seus caminhos são, e os seus juízos são insondáveis, inescrutáveis. E ele os revelou ao apóstolo Paulo, e ele exclamou: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Interrogação. Ou quem foi o seu conselheiro? Eu já ouvi muitos conselhos, você também. Mas quem deu conselho para Deus? Faz assim, faz assado? Quem vai fazer? Aliás, eu e você somos tão vulneráveis, e o nosso coraçãozinho tão enganoso, que às vezes nos pegamos dando conselho para Deus. Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não faz assado? Por que o Senhor... Peraí, quem é você para dar conselho para Deus? Quem sou eu? Quem somos nós para instruir o Senhor? Para dizer o caminho melhor? Às vezes a gente ora assim: Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero ir por ali. Peraí, rapaz. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas, Senhor, é por ali. Só dá por ali. Semana um bispo que se desligou da igreja mandou uma mensagem para mim. Tipo assim, eu nunca fui reconhecido. Mas eu já ouvi ele orando várias vezes: Senhor, eu não sou nada, eu te agradeço por tudo. Eu fiquei meio confuso com essa oração, porque eu já ouvi que ele conviveu com a gente. Acho que até morou lá em casa, né? Morou na nossa casa. Olha. E eu ouvi ele orando, às vezes a gente ia orar de madrugada, eu escutava: Senhor, eu não sou nada, que privilégio. Aí mandou uma mensagem: estou me desligando porque eu não sou reconhecido.
Falei, oxê, bichinho, onde é que eu estou? O coração do homem é enganoso, igreja. Hein? Enganoso. Eu falei, vai com Deus, que Deus te abençoe. Que você ganhe almas. Se eu sou um estorvo na vida do sujeito para ganhar almas, que ele ganhe almas longe de mim. O importante é que ele ganhe almas. Amém? Mas eu tenho a impressão que às vezes o sujeito depois acaba se arrependendo, que eu os vejo aqui de volta. Você já viu também, não? É? Mas tudo bem. Quão insondáveis. Que coisa, hein? Mostra lá. Inescrutáveis. Quer dizer, ninguém consegue explicar. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Olha essa parte aí, ó. O povo não tem culpa, não. Eu já ouvi gente reclamando. Não, porque eu fiz sacrifício, porque eu dei tanto. Peraí. Primeiro, qualquer coisa que você der, já veio dele. Eu já expliquei para você. Eu, a bispo e as meninas sentadinhas no meio, pequenininhas. Num culto de um líder nosso, na época. Aí ele falava, agora vocês, pastores e bispos, vão dar oferta. Aí eu dava lá 50 para Juliana, 50 para Raquel. Para quê, pai? Dá lá de oferta. E é exatamente o que o Pai faz conosco. O que eu e você oferecemos para Ele, Ele entrega na nossa mão. Toma, filho. É que a gente é cabeçudo, desculpa a expressão, mas às vezes a gente não entende. O Ananias e Safira, por exemplo, Deus deu. Eles conseguiram um preço extraordinário na propriedade, haviam prometido para Deus e retiveram uma parte. Às vezes a gente não entende que o que vem para nós é Deus que nos dá. E se a gente oferece a Ele parte daquilo que Ele nos dá, como recomenda a palavra, e de forma espontânea, tá? Com alegria, liberalmente, aí Ele acrescenta mais e mais na nossa vida. Mas como é que a gente vai entender isso? Se o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso. Então, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação extraordinária. Ele falou, meu Deus. Ele estava sozinho, igreja, ele comentava assim, ó. Meu Deus, como a sabedoria de Deus é extraordinária. O seu conhecimento. Quer dizer, a onisciência de Deus. Ele meio que chegou a esse entendimento. Ó, ninguém nunca vai entender o pensamento de Deus. Foi isso que ele quis dizer. Deus revelou a ele. Ele falou... Ele, na verdade, ali estava desejando que aquela revelação fosse estendida, tá? Pudesse alcançar todos. Porque muita gente fala muita besteira, faz muita besteira, blasfema, por ignorância, porque não conhece a grandeza de Deus, a onisciência de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Então ele pergunta, ele tomou conselho com quem? Quem primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído? Ele está perguntando para mim e para você. Quem de nós deu alguma coisa para Deus? A gente pode falar que deu alguma coisa para Ele? Porque o que eu e você já demos para Ele veio de quem? Então, o Davi entendeu isso. Em 1 Crônicas 29, Davi falou sobre isso. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem somos nós?
para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Somos estranhos, somos peregrinos, estrangeiros aqui. Tem uma morada preparada para você, que você nem sabe o endereço, você nem sabe a decoração. Peraí. Quem sabia que tem uma morada te esperando? Quem sabia? Isso é fé. Você nem sabe como ela foi decorada, como está decorada, não é verdade? Se fica na esquina, se tem um lago na frente, hein? Você nem sabe. Mas que existe, existe. Porque o mestre afirmou lá em João 14, que tinha que ir para preparar o quê? Ele é o arquiteto. Ele não levou engenheiro com ele, não. Ele mesmo fez. Ele mesmo decorou. Eu fico imaginando, né? E aí, eu não tenho que ficar questionando, igreja. É isso que ele está dizendo para nós. Senhor, por que isso, por que aquilo? Eu já fiz isso, você também já fez. Quem de nós nunca questionou, né? Por que isso, por que aquilo, por que desse jeito? É o caminho. É o caminho para o governo do Egito. Você entende a linguagem? Se hoje você é vendido como escravo, se amanhã você está numa cisterna, num buraco, num poço, ou até numa prisão, não questione o poder de Deus, porque quando chegar a hora você vai virar governador do Egito. Daí eu me admirei como um sujeito que conviveu conosco e que teve tantas oportunidades na vida, no ministério. Aliás, ninguém merece nada, mas ali foi dada oportunidade demais, né? Demais. Mas elas não são minhas, as oportunidades. Deus dá a quem Ele quiser, quem Ele quer. Mas eu não entendo como é que uma pessoa pode se perder desse jeito. É porque o coração é enganoso mesmo. Mas continuando, ele pergunta, né? Quem foi que deu ideias para Deus, hein? Porque é natural, num grande projeto, mesmo o autor, consultar pessoas, né? Você acha que desse jeito, enfim, precisa de um ajuste? Deus não. Deus é soberano. Amém? Ele fez, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele não erra. Nunca. Nunca. Então a palavra diz assim, mostra lá, filho, por favor. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Tem uma interrogação ali. A pergunta é, Deus deve o quê para você? Não, porque eventualmente, nós ficamos insatisfeitos com determinadas situações, circunstâncias da vida. O homem às vezes murmura, reclama, enfim. Pensa que não está sendo reconhecido devidamente. Então, quem de nós deu, isso é para os bispos, para mim, para os pastores, quem de nós deu para Deus primeiro para que Ele possa nos restituir? Esse primeiro aí, tem primeiro? Mostra lá. Ou quem primeiro deu a Ele, porque esse primeiro aí é uma observação. Porque na verdade eu e você estamos oferecendo coisas para Deus. O louvor, a oferta, o dízimo, o nosso sacrifício.
física, enfim. Mas tudo, qualquer coisa que possamos dar a Ele, veio dele para nós primeiro. E foi Ele que nos deu a vida, o fôlego. Nós respiramos porque Ele soprou em nós. Você só respira porque Deus soprou o fôlego de vida em você. Você sabia disso? Você respira por quê? Engraçado, eu duvido que você já tenha parado para questionar ou para entender isso. É uma coisa tão natural respirar. Você nunca parou assim, meu Deus. Eu já vi as pessoas comemorando muita coisa, mas eu nunca vi ninguém gritando assim, ó, eu estou respirando. A não ser aqueles que chegam com um balão de oxigênio ou com a bombinha, como eu já vivi. Porque eu tinha uma doença, insuficiência respiratória, doença nos pulmões. Eu tinha asma, bronquite, todo tipo de imundícia. Então, eu vi as pessoas respirando, sorrindo, e eu falava, meu Deus. E quando Ele me curou, e que o ar vinha naturalmente, eu falei, meu Deus, como é importante respirar, Jesus. Como é rico respirar. Como é rico. Como é rico respirar. Só quem não respirava pode dizer isso. Quem sempre respirou nunca vai entender. O meu tudo na época era poder respirar naturalmente. Esse era o meu tudo. Tudo que eu queria. É rico demais respirar, igreja. Mas quem entende isso? Tem gente respirando normalmente, está xingando a vida, está blasfemando, está murmurando, está dizendo que Deus não existe. Pergunta para um paralítico como é bom andar. O paralítico vai dizer para você assim, ó, como é bom andar. Você anda, eu não posso. Pergunta para um cego como é maravilhoso enxergar. Pergunta para essa mulher. Parece que teve alguém que não enxergava, não é isso? E não ouvia. Eu era surdo. Igreja, é muito rico poder ouvir, igreja. É rico demais. Eu me emociono quando alguém, eu era surdo, porque eu também era surdo. O nosso coração é muito enganoso, igreja. Se a gente conseguisse atingir pelo menos 10% daquilo que Deus espera de nós, igreja, a gente muda o mundo inteiro. Por isso que a gente olha a história desses homens aí, do Jacó, do Abraão, do Isaac e outros. Eles falavam e as coisas aconteciam com a naturalidade. O Elias mesmo, ele subiu o monte. Depois de 3 anos, 6 meses sem chover, ele falou, manda o rei comemorar, porque eu já estou escutando o barulho da chuva. E não existia nada, igreja. Esse tipo de gente toca o coração de Deus. Quem dá valor às coisas de Deus, toca o coração de Deus, igreja. Toca. Ninguém
ninguém toca mais o coração de Deus daqueles que são gratos, daqueles que compreendem que tudo que tem não é mérito, não é merecimento, mas veio de Deus, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. A gente reclama muito da vida. Muito. A gente até deseja que Deus puna este ou aquele, sabia? É um erro. É um erro. Eu me lembrei do Jonas. Deus, ele falou para o Jonas assim: você vai na cidade de Nínive, é uma metrópole, tinha mais de 100 mil habitantes para a época. Seria hoje uma cidade do México, ou Tóquio, Nova York, São Paulo. Deus falou assim: vai lá e prega o arrependimento para eles. O Jonas não quis dizer não, ele pegou um outro navio e foi para outro lugar. Não, eu vou me esconder da presença de Deus, eu quero ver. Ele entrou no navio, não de crentes, que acabaram conhecendo o poder de Deus. Ele entrou no navio que não tinha nada a ver com aquele que Deus designou para ele. E a Bíblia diz que ele tentou se esconder da presença de Deus. E como ele tentou fazer isso, Deus fez ele parar lá no ventre de um peixe, lá no abismo. E lá ele clamou e Deus ouviu, como quem está dizendo, ó, nem aí alguém consegue se esconder de mim, nem aí dentro. Nem aí dentro. Nem aí. Nem lá dentro. Ele não queria que aquele povo fosse salvo, porque aquele povo tinha matado muitos homens de Deus, profetas. Ele queria que aquele povo fosse para o inferno. O profeta Jonas, hein? Às vezes a gente também fala, fulano fez muito mal a obra, não interessa. Deus o perdoa e você também tem que perdoá-lo. Aí você vai dizer, mas eu não compreendo. Eu não compreendo por que Deus dá tanta oportunidade. Eu não compreendo por que Deus perdoa tanto. Ainda bem que senão você já teria sido punido também. Ainda bem. E eu não quero nem compreender. Ainda mais que eu descobri que essas coisas são insondáveis e inescrutáveis, ou seja, inexplicáveis. Eu só quero viver pela fé. Pela fé. Viver pela fé. Olha só. Deus, ele revelou ao Paulo o que primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Porque, olha a justificativa, a explicação, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ali disse todas as coisas? Eu estava lá na frente do 13, estava lendo no avião. Eu recebi a notícia de alguém importante para nós, assim, pela amizade, que faleceu. Eu fui ler uma palavra. Estava no avião ali, sozinho, fui ler uma palavra. E a palavra veio, acho que é Romanos 13, se eu não me engano.
14, Romanos 14. Um pouquinho na frente ali. Começa assim: quem come não deve criticar o que não come, o que não come não deve zombar do que come. Uns acham que deve comer carne, outros acham que deve comer legumes. Quem come, come para Deus, e quem não come é para Deus que não come. Aí o resumo final é assim, ó. Olha lá, versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quem vive é para Deus, quem morre é para Deus. Ninguém tem que questionar nada. Por que fulano morreu? Aí no velório é assim, ó. Tadinho, tão novinho. Por que isso foi tão novinho? Novinho para você, que se Deus achou que tinha que levar para perto dele. Que para Deus não tem negócio de novinho, velhinho, não. Todo mundo é a mesma coisa. Quem vive, vive. E quem morre? Olha lá. Porque se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aprenda isso, igreja, aprenda isso. Aprenda isso. É que eu e você, às vezes, nos perdemos e começamos a achar que somos donos disso, daquilo, que isso ou aquilo nos pertence, quando tudo, inclusive nós, pertencemos a Deus. Para Ele, mostra de novo lá naquele, rematando lá, antes do 12. Porque dele, por meio dele, através dele, ó, e para ele são metade das coisas. Ah, todas, desculpa. Sobrou nada, hein? Tudo é para ele. Eu sou para ele, você é para ele, o nosso louvor é para ele, a nossa oração é para ele. A nossa prosperidade é para ele. A nossa saúde é para ele. A nossa salvação é para ele. Tudo é para ele. Aí o pastor, o bispo, não porque eu queria um estado, porque eu queria um país, porque eu queria uma igreja. Vai trabalhar na Petrobras, meu filho. É, porque aqui tudo que se faz é para ele. Para ele, para ele, para ele, para ele. Quem canta é para ele. E é uma ciumeira. Um dia desse a bispa sugeriu, e as obreiras devem ter falado com ela, com certeza tinham falado para mim, que ajuda na imposição de mãos. Leva a gente quando for. Aí uma outra chegou e falou: eu trabalho há muito tempo aqui, que eu também quero ir. Falou hoje, falei: baixa sua bolinha, minha filha. Oxi. O Melo até assustou, não foi, Melo? Aí ele abaixou ali, ó. Porque eu falei que o Melo ia, ele estava do meu lado assim, eu falei: ó, Melo, no sul, algum lugar aí que a gente for, você vai lá ajudar a organizar. Aí tinha um obreiro do lado dele, falou: não, que eu falei: filhinha, põe no gramado, baixa a bolinha. Não, porque eu falei: minha filha, isso aqui não entra por tempo de casa, não. Não. Eu até dei um exemplo para ela rápido. Eu falei: Paulo, esse homem que falou isso aí foi o último a chegar lá. E assumiu a igreja. Peraí, ó. O ser humano é muito difícil, igreja. Imagina eu que lido com tanta gente. A pior coisa que existe é administrar vaidades. Não, que você foi injusto comigo, que com outro você foi injusto, que você foi isso aqui. Tem uma música que fala sobre isso, não tem? Para ele, por ele, não tem? Eu já ouvi. Tem ou não tem?
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fica de pé, igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Feche os olhos e adore. Ele a glória. Adore ao Senhor, igreja. A ele a glória.
pra sempre, amém. Te adoramos, Pai. Te amamos. Glorificamos o teu santo nome. Somos pecadores, somos pequenos. E o nosso coração é enganoso. Queremos ser dirigidos por Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta nação, deste mundo, deste povo que conhece tão pouco o Senhor da glória. Tão pouco. E que às vezes questionam, querem dar conselhos, querem dizer que isto foi certo, aquilo foi errado, quando ninguém compreende absolutamente nada, nem mesmo os grandes pensadores, nem mesmo os maiores cientistas são autossuficientes. Porque o Senhor é onisciente, o Senhor é o único que sabe tudo. Igreja, adore e dê glória a Deus pela sua vida. E diga: Senhor, obrigado porque eu consigo respirar, eu consigo andar, eu consigo falar, eu consigo ouvir. Eu consigo trabalhar, eu consigo pensar. Dê glória a Deus, igreja. Agradece ao Senhor. E diga: Senhor, eu quero te servir. Mostrar a tua grandeza, o teu poder. Mostrar ao mundo que eu não sou órfão. Que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que cuida de mim, que me ama. O mundo saberá, e o Senhor não é Pai só do Valdemiro, ou só dessa gente que aqui se encontra, não. Seus filhos estão espalhados por aí, pelo mundo inteiro. Oh Deus poderoso, toca neles. Toca neles, Pai, toca neles. Oh, aleluia, aleluia. A Ele a glória, Te adoramos. a Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a sempre amém, pra sempre amém, pra sempre Graças a Deus, que coisa maravilhosa, né?
A glória, a honra e o louvor para sempre a Ele. Amém, igreja? Que Ele é maravilhoso.